Todo mundo feliz? Se tiver alguém infeliz aqui, levanta a mão, vai lá no atendimento fraterno, no acolhimento, para a gente dar um jeito. Sejam bem-vindos. O Walter, ele faz a organização das palestras, né? E há tempos ele tem me pedido qual é o tema que você vai falar. E não me via nada, não ocorria nada. Foi tema livre. E é isso que nós vamos fazer hoje. Mas antes vamos fazer as nossas orações. Vamos nos acomodar. Respirar profundamente. Relaxar o corpo. Vamos pacificar a mente. Esses pensamentos que muitas vezes nos chegam, nos trazendo atribulações, preocupações. Vamos agora num mergulho interior. Olhar para mais alto. E se não tens nada a dizer, se não consegue, apenas mostre o seu olhar. Rogando a Jesus que nos abençoe esta manhã e que consigamos compreender a mensagem, a reflexão. Muita paz e alegria a todos nós. Que assim seja. Muito bem. Como eu dizia, o tema é livre. De vez em quando é bom a gente fazer isso. Se quiser tirar essa tela aqui, Claudemir, que aí essa luz não me atrapalha. Enquanto ele providencia. De vez em quando a gente gosta de fazer esse tipo de intervenção. Porque muitos de nós vêm à casa espírita, sentam aqui, ouvem a palestra, recebem o passe, vai para casa e às vezes levam um caminhão de dúvida. Ou às vezes vêm com dúvidas, ouve a palestra e não tem as suas dúvidas respondidas, ou pelo menos aclareadas, né? Fica uma situação um tanto nem sim, nem não. Enquanto que os objetivos, não só do Espiritismo, não só dessa casa, mas da vida mesmo, é a gente aprender, entender os processos da vida. Então é muito comum acontecerem coisas conosco que a gente não entende. Pode apagar o projetor, Claudinho? O DJ não veio hoje? Aí, é aquele botãozinho azul. Então a gente gosta de vez em quando abrir esse espaço. Gostaria de conversar, seria um papo, né? Então aquele tema que o Walter colocou foi muito adequado, tema livre. Vamos. Uhul! Não dá tiro não, meu filho. Tá vendo só? É livre mesmo. Né? Intuição. Alguém já percebeu que tem intuição? Percebeu mesmo? Eu vim perceber isso aí há muito tempo depois do... Né? Intuição. O que é a intuição? Um pensamento que vem pronto. Às vezes nem pronto, né? Vem só um flash. Não é assim? Você está batendo a mão, tô achando que é para mim.
Intuição. Agora, o seguinte, qual é o valor que nós damos para a intuição? Às vezes nenhum, às vezes quase sempre nenhum. Essa ideia vem, ela é fugídia, ela é rápida, e vai embora. Às vezes a gente capta e começa a misturar com os nossos próprios pensamentos. Aí contaminou a ideia, né? Só que a intuição, a gente precisa compreender um pouquinho melhor, porque ela é uma expressão do plano espiritual. Ela vem do plano espiritual. Ou seja, do plano extrafísico. Não é o cérebro. Se você perguntar a um cientista, um neurocientista, alguém assim, ele vai falar, não, isso aí é coisa dos neurônios, do tico, teco, não sei o quê, papapá, que gera essas coisas por isso, vai dar um monte de explicação. Porque ele jamais vai colocar o extrasensorial, o extracorpo físico, o extramatéria na equação. E aí não vai chegar a conclusão alguma, né? O Espiritismo estuda isso, entende isso, aprendeu isso, então a gente vai entendendo que essa ideia que vem de fora, e nós podemos, com um pouco de treino, de cuidado, de atenção, perceber que vem de fora, não é nosso, e aí a gente vai assimilar essa ideia e saber tratar com ela. Você já saiu de casa com a intuição de que, na hora que está saindo, leva a carteira. Ah, não precisa. E vai. Aí chega lá no lugar, não sei o quê, você precisa de quem? Da carteira. Eita! Né? Intuição é mais ou menos isso. Mas vai mais do que isso, né? Mais do que isso. Quando a gente pensa que na relação com o mundo espiritual, com Deus, na relação com os espíritos, seja ele de qual nível evolutivo for, nós nunca estamos sozinhos, sobretudo quando nós entendemos que Deus não nos deixa sós nunca, jamais. E Ele tem a sua presença muito forte, muito marcante, através dos nossos orientadores espirituais. Já ouviram falar deles? Todo mundo tem. Todo mundo. Quem tem olhos de ver vai perceber que cada um de nós tem um caboquinho, um homem ou uma mulher, um espírito, do lado, ali. Eles andam com a gente o tempo todo? Não. Porque nós temos o livre-arbítrio e a intuição, ela é tão sutil, tão leve, tão fugídia, que é exatamente para que ela não interfira como uma ação direta nas nossas decisões. Nós captamos e pensa o que eu vou fazer com ela. O problema é diferenciar uma coisa com a outra, o que é meu pensamento, o que é externo. Nós vamos falar um pouquinho. Então, esse orientador espiritual está sempre conosco. Ah, mas o orientador espiritual não é para quem tem mediunidade? Não, cara pálida. Não é. É todo mundo. Todos temos. Às vezes, normalmente a mamãe, fala para a gente, o seu anjo da guarda. Nós aprendemos que temos um anjo da guarda, não é assim? Foi? Pode falar, gente, a gente entende, porque nós fomos católicos até o mês passado. Falando em termos de tempo espiritual, nós somos espíritas pela primeira vez.
Por isso é necessário falar dessas coisas básicas. Na encarnação passada, quase todos nós, a não ser que aqueles que têm menor idade, né, estão começando agora, nós somos católicos e lá eles ensinam isso. Nós temos um anjo da guarda, com aquelas asas, lembra das asas? Você tem um anjinho bonito, você tem uma, né? As asas batendo, não é assim? A ideia que a gente faz lá quando é criança, não é assim. Mas e quem é esse anjo da guarda? Esse espírito protetor. É um espírito designado por Deus. Olha a seriedade disso. E isso quem fala não é Kardec. São os espíritos através da codificação. São espíritos muito elevados, indicados por Deus para te ajudar na sua evolução. Às vezes, um deles cuida de vários. Depende. E às vezes, cuida de apenas um. Esse anjo da guarda, ou espírito protetor, ele permeia várias encarnações. Às vezes, milênios, junto de um encarnado, ou espírito inferior. Porque ele não nos abandona, não nos deixa quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna, nós não ficamos à deriva. Ele está lá, presente. Agora, quem nos intui? Se prestarmos atenção, é Ele. Mas, diga, pergunta. Quem pergunta quer saber. A gente não tem aquelas lembranças de outras vidas, como, por exemplo, um dom que a gente tem, uma arte, uma música, né? Que parece que a gente sabe de alguma coisa mais que alguma outra pessoa. É uma intuição também. Sim, intuição, mas difere um pouquinho da criatividade. Como é que se chama? Em termos artísticos, a inspiração. A inspiração é outra coisa. Óbvio que pode ter a intervenção também do orientador ou de um espírito que nos é afim. Mas a inspiração, ela vem de um conjunto de informações que se formam à medida que a própria humanidade vai gerando, vai criando. São o que a gente pode chamar de egrégoras. Egrégoras são conjuntos de informações, são conjuntos de manifestações que ficam, digamos, pairando ao redor do planeta. Então, quando eu me ponho a fazer uma música, um poema, por exemplo, eu posso me concentrar, né, e deixar a minha imaginação fluir. E dependendo do meu interesse, eu vou buscar nesse manancial, que é um manancial gerado pela própria humanidade terrestre, cada mundo tem as suas, segundo as suas características, e eu vou buscar ali elementos para colocar no papel ou no som, no que seja. Né? Então, isso é inspiração. Não é alguém que está falando, trace desse jeito, faça aquilo, me guiando para um desenho, por exemplo, uma pintura, uma gravura. Não é bem assim. Como eu disse, pode haver uma parceria e um conjunto dessas duas coisas, mas inspiração é mais voltado para o seu contato com essa egrégora. Existem muitas egrégoras ao redor do nosso planeta. Tem as do bem e tem as do mal também. Onde é que vocês acham que as pessoas que pensam nas maldades vão buscar ideias? Nessas egrégoras da maldade.
Infelizmente, ainda temos essas egrégoras, ou seja, essa média de pensamento, de energias, características que se juntam, ser mais negativa do que positiva. Por isso nós vivemos nesse mundo ainda de expiação e provas. O dia que estas egrégoras se tornarem mais e melhores, mais leves, mais amorosas, mais fraternas, esse mundo muda. É a psicosfera do mundo. Né? Mas voltando à questão do nosso orientador espiritual. Então nós temos, em determinados momentos, quando ele acha necessário, esses insights que precisamos saber captar. Né? Além de estes nossos irmãos que nos cuidam muito bem, e quando a gente faz bobagem, quando faz besteira, e insiste em não atender às suas orientações, ele não nos abandona. Eu costumo dizer que ele senta no toco e espera. A hora que você se ferrar da vida, você vai lembrar de Deus. É assim que funciona a vida. É assim que funciona. Quantos de nós nos lembramos de fazer uma oração só na hora que está numa situação ruim, difícil? Na alegria, não lembra nem de... Quer curtir, quer aproveitar. Infelizmente, estamos nesse estágio. Vamos superando aos poucos. Mas nesses momentos em que a gente está distante de Deus, distante do amor, distante da fraternidade, distante da... quer o terra a terra, o plano, eles sentam no toco e espera. Espera que a gente se volte para ele. Né? Essa é a função básica de um orientador espiritual, de um anjo da guarda. Mas, às vezes, nós temos também, e aí nem todos, nós temos uma espécie de acordo com alguns espíritos no plano reencarnatório. Quando a gente planifica a nossa reencarnação, a gente tem alguns acordos com determinados espíritos. E a função desse acordo é executar, enquanto encarnado, em parceria, algo planejado e direcionado para o bem. Às vezes, para o mal também. Depende da qualidade do espírito. Então reencarnamos e em determinada época da vida a gente começa a ter essa participação do plano espiritual, desse espírito que fará conosco uma parceria. Por exemplo, aí sim, eu serei médium, porque como a mediunidade, com a ferramenta mediunidade, eu vou poder, enquanto encarnado, ajudar muita gente. Ajudar muitos espíritos. E por aí a gente vai conseguindo eliminar em nós mesmos muitas coisas do passado, muitas mazelas, através dessa prática. Né? E nesse processo, eu preciso de um orientador espiritual que me ajude a bem trabalhar a mediunidade. A mediunidade é algo físico, não é espiritual. Está instalada no corpo físico. Não vamos entrar em detalhes, porque aí nós vamos... Então, quando ela se manifesta no tempo certo, eu começo a ter necessidade desse contato com o plano espiritual. É como se fosse uma antena voltada para o extracorpóreo. E quando eu digo extracorpóreo, é todo o espectro, bem ou mal. É como um portal aberto por onde entra quem quiser. Aí é que está a questão. Quem eu quero, quem eu não quero.
Depende do meu pensar, do meu esforço em ser uma pessoa melhor. Depende da minha qualidade moral. A mediunidade por si só nem é boa nem ruim. Ela é uma ferramenta. O uso dela é que faz diferença. Daí a necessidade que eu tenho de ter o orientador espiritual para que eu não me perca. Porque ainda somos tão ingênuos quanto à relação do mundo espiritual que nós caímos em qualquer esparrela. Qualquer mensagem que nos chega, que nos agrada, a gente já compra a ideia. E às vezes desviamos então aquele planejado para execução de coisas que não são boas para a evolução do espírito. Vejam como tudo isso é organizado de forma que a gente tenha a oportunidade de crescimento espiritual com segurança. Mas a gente não dá valor à intuição, ao que nos chega no pensamento. E aí, às vezes, nos complicamos, né? Como sempre, geralmente nos complicamos. A carteira que a gente esqueceu vai ter que voltar e buscar. E isso para ficar no prosaico, né? No dia a dia. Quantas nós temos que coisas que aquela sensação, algo mais forte. Lembrando sempre que nem o orientador espiritual, nem o anjo da guarda, né, o protetor, vejam a diferença? O orientador espiritual pode ser alguém, um espírito que tem um acordo com a gente. É um verdadeiro acordo mesmo, assinado, carimbado, firma reconhecida. Esse vai trabalhar com a gente, às vezes, mais de uma encarnação, mas normalmente em uma encarnação, num trabalho específico. O protetor espiritual não, vem por milênios nos acompanhando a caminhada. É da lei universal, né? Ou da lei natural, que o mais evoluído cuide do menos evoluído. Ou seja, aquele que sabe mais, conhece mais, é mais ético, mais moral, mais amoroso, cuide daquele que é menos. Olha a responsabilidade. Razão porque esse meu orientador espiritual sempre será muito melhor que eu. Muito. O anjo da guarda, então, nem se fala, será um espírito muito, altamente evoluído. Capaz de saber da minha vida desde o início e saber exatamente o que eu preciso desse segundo em diante. Sabe, não interfere, intui. Nos nossos desdobramentos pelo sono, quando necessário, nos chama a atenção. Ô Zifi, senta aqui. Vamos conversar. Então o que... Oi, diga. Um caso de intuição muito interessante, se você permitir, eu vou... Claro. Temos um colega, um conhecido, um amigo, que é conhecido de todos também, mas que eu não vou nominar. Ele estava indo para Uberaba. Se quiser levantar, Clarice, para todo mundo. Isso. Ele estava indo para Uberaba para encontrar o Chico, e com a esposa e os 2 filhos. Fica aqui que aí a câmera te De pega. repente, ele sentiu uma vontade de parar. Mas parar por quê? É uma viagem relativamente curta, não precisa fazer nenhuma parada. Não, deixou. Dali a pouquinho, era bom a gente dar uma parada. Mas para que dar uma parada? E ele resistiu umas 3 vezes. Aí ele se deu acordo de que aquilo podia ser uma intuição. Então ele parou. Parou à beira da estrada, tinha ali uma plantação de soja, ele desceu com as crianças, foi lá, apanhou um cacho lá, a soja já estava com semente, apanhou lá um cacho, começou a conversar com as crianças, o que era soja, o que acontecia, e ficou por ali. E
E quando ele se deu conta, tinha passado já 15 minutos. Falou, vamos seguir viagem, né? Entraram no carro e seguiram viagem. Ele viajou 20 quilômetros e encontrou engavetamento. 8 carros engavetados no meio da estrada. Então é um caso assim, real, né? E que a gente testemunha mesmo de intuição. Por quê? Não havia nenhum motivo para ele parar no meio de uma viagem. É justamente por essa falta de lógica que muitas vezes a intuição aparece, que nos faz desdenhar dela, deixar ela de lado, né? A gente não sabe o que chamam de livramento, né? Em outras religiosidades chamam de livramento. Mas é exatamente isso. Sabe aquela hora que você vai sair de casa, cadê a chave do carro? Oh, meu Deus, cadê a chave do carro? E perde 20 minutos lá procurando a chave. E sai bravo, nervoso. É o tempo para que o trânsito se modificasse e a sua dinâmica e você passasse pelos lugares sem risco algum. Porque se fosse 20 minutos atrás, você poderia estar envolvido em algum acidente. Isso é imaginação? Não é. Cada um faça uma retrospectiva e vai perceber que em muitas situações isso realmente aconteceu, né? Então, estávamos dizendo, o orientador espiritual ou o protetor espiritual são espíritos muito mais evoluídos que nós, né? Eu tenho 2 queridos amigos que eles dizem, e não converso com eles, é só na intuição, mas as informações que a gente tem é que a gente está junto desde muito tempo, né? Meu querido Antonello e o meu Kides. E o dia que eu fiquei sabendo, é 2? Ele falou, é 2. Eu falei, uma coisa aqui é difícil, hein? Esse caboclinho aí vai dar trabalho. Então aloca 2 já, que aí vai matar a charada. Eu brinco com eles com isso, né? Mas são 2 queridos amigos que a gente aprende ao longo da vida a lidar. Mesmo porque a gente trabalha na Casa Espírita há 25 anos e vai aprendendo a lidar com isso. Mas a gente sabe que eles estão com a gente já há muito, desde o nascimento, desde as tripulias de moleque, da juventude e tudo mais. É assim que a coisa funciona em relação ao cuidado de Deus para conosco. Deus está em toda parte, está em nós, mas não intervém diretamente. Ele o faz através dos próprios homens, né? Não tem aquela célebre frase que Deus ajuda ao outro através... Como é que é a frase, gente? Me ajuda aí. Deus ajuda quem sempre Também. Nos ajuda através de nós mesmos, né? Um ajudando o outro. Então, esse é um processo, é um fato inequívoco e que nós precisamos cuidar. Cuidar para que esse trânsito, essa comunicação seja o mais livre possível. Tá certo? O que ensina o Espiritismo? O Espiritismo ensina exatamente a relação do mundo espiritual com o mundo encarnado, para que a gente entenda melhor as nossas dificuldades, as nossas alegrias e a nossa vida. E responde uma pergunta crucial, né? Que há muitos milênios vem trazendo para as mentes da filosofia uma incógnita que ninguém consegue responder. Por que estou aqui? Por que estou aqui nesse mundo de dor e de sofrimento? Isso ninguém pode negar, é dor e sofrimento, sim. No próprio Evangelho diz, a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é desse mundo. Por isso Jesus falava,
dos reinos de Deus. Falava de um outro reino. O reino é o mundo espiritual. É lá que a gente vai encontrar realmente a felicidade ampla, irrestrita e um dia perene. Ou seja, estaremos num mundo de paz constantemente. Mas fruto do nosso esforço, fruto das nossas ações, de nossas conquistas, a cada um segundo a sua obra. E o Espiritismo, através da capacidade organizadora, né, de Kardec, nos traz isso com muita clareza. Se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, isso aí está muito, muito claro. Não sei qual pergunta, aí vocês leem o livro todo para achar, né, que é bom. Cada dúvida que vocês tiverem, leiam o livro todo. Aí vocês acham, vão achar, né? Qual é a mensagem mais basilar do Espiritismo? Muitos falam reforma íntima, não é? Eu não gosto dessa palavra reforma. Quem reforma é casa velha. E nós não somos tão velhos assim, né? E nem estamos tão estragados assim. Eu prefiro renovação moral. Isso é uma questão pessoal. Renovação moral. Por quê? Porque à medida que a gente foi evoluindo nesses últimos milênios, e podemos falar de tempo mesmo, muito tempo, nós fomos gerando em nós mesmos, nas nossas estruturas psicológicas, condicionamentos bons ou ruins. Entendimentos sobre a vida, conceitos sobre a vida, bons e ruins. Porque tudo é uma experiência. E o que resulta das experiências da vida são a argamassa, o material que eu construo, esse eu, esta persona, que hoje está aqui com esta persona, mas a persona espírito é muito diferente disso. Porque existe uma bagagem muito maior que não se manifesta nesta encarnação, pode se manifestar em outras. E aí por diante. À medida da necessidade, segundo os planejamentos reencarnatórios, que são orientados e alinhados com o nosso protetor, anjo da guarda. Né? Vejam como tudo se interliga. Então, por que estamos aqui? Para quê? Para sermos uma pessoa melhor. Simples assim. Os Espíritos são claros nisso. Falam, é para evoluir. Evoluir, tá, é um termo legal que dá uma ideia boa dos nossos objetivos enquanto encarnados. Mas não te responde a pergunta. O que é evoluir? Evoluir é exatamente isso. Trocar aqueles conceitos, aquela estrutura mental, psicológica que nós construímos ao longo do tempo, do que é ruim por coisas boas, através das experiências da vida. Por isso que é difícil a gente atender ao reclamo de Jesus. Ame ao seu próximo. E quando ele fala, ame o seu inimigo, nós pulamos da cadeira. Falamos, que jeito, cara? Como? Por que é difícil? Porque nós construímos ao longo do tempo, quer seja por vivências, quer seja por externamente nos incutirem ideias que aceitamos e valorizamos. O que Moisés ensinava? Olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Não mexa comigo, senão eu me vingo. Não é assim? É a ideia que nós temos. Aí chega Jesus e diz, ame o seu próximo.
Percebe que eu tenho na minha estrutura psicológica, na minha estrutura de pensamento, minha forma de ver a vida, a ideia de punição, de retribuição na mesma moeda. Totalmente contrária ao que Jesus ensina. Totalmente. Evolução significa isso, é atender ao que Jesus ensina, porque ele é enviado de Deus para nos ensinar uma nova forma de pensar, de renovação da própria humanidade. Essa é a tarefa dele. Essa é a tarefa dele, que continua e vai continuar por muito tempo. Não é à toa que ele falava: minhas palavras passarão, a terra vai passar, mas minhas palavras não. Ou seja, os meus ensinamentos não passarão, porque são verdade, verdadeira. São luz para esse mundo e luz para nós também. Então o objetivo, e o Espiritismo nos explica isso com muita clareza, no objetivo nosso é essa evolução espiritual através da renovação dos nossos valores, das nossas formas de pensar. Até pouco tempo atrás, o conceito de escravidão era, para a gente, para muitos, nem interessava, porque já não pensava mais nisso. Mas aceitava, pacificamente. Hoje você aceita ser um escravo ou ter dentro da sua casa um escravo? Dá para imaginar isso? Como é que você vai se sentir? Cruzar com 2, 3, pessoas dentro da sua casa e olhar para elas: você é meu escravo, vai fazer o que eu quero. Como é que você se sente? Mal? Certamente. Vejam que são conceitos que vão mudando. Nós vamos evoluindo, aprendendo. Esse é o grande objetivo do Espiritismo. Trazer e romper com as velhas práticas de conceitos equivocados, mas que não deixavam também de cumprir a sua função, trazendo para a humanidade um arejamento dessas estruturas de pensamentos, dessas formas de ver a vida. A seu jeito, ao longo de tanto tempo, 2000 anos, as ideias de Jesus vão chegando aos corações, aos trancos e barrancos, mas com o Espiritismo a coisa fica muito mais clara e objetiva. Esse é a nossa proposta. E aí chegamos ao que nós estamos fazendo hoje. Num domingo de manhã, tão ensolarado, tão bonito, estamos aqui tentando entender a vida. O que nos leva a pensar que o objetivo de uma casa espírita é trazer para todos os seus participantes, e aí engloba-se tudo, todos, seja trabalhador, visitante, frequentador, colaborador, o que seja, trazer esta ideia muito clara de renovação espiritual, tão necessária a cada um de nós. Mas a casa espírita, como um núcleo de divulgação, deixa eu tomar uma água que está enroscando. Como um núcleo de divulgação das ideias espíritas, dessas ideias libertárias, porque isso nos liberta, muitas coisas nos liberta, nos faz bem, né? A casa, como representante, tem que expressar fielmente o que ensina o Espiritismo,
que está ligado e consoante com o que Jesus ensina. Então, esta casa, por exemplo, se estrutura em função dessa ideia. Todas as atividades da casa estão voltadas para essa ideia, a renovação moral. Não só, volto a dizer, não só de frequentadores, mas principalmente trabalhadores. Quem trabalha aqui sabe muito bem, né? Já sentiu na pele a necessidade da fraternidade, e se quiser mantermos um ambiente agradável para que as pessoas cheguem, se sintam tocadas, se sintam motivadas a mudarem, é através do exemplo, é através do contato com o trabalhador, com o voluntário. Então, nas relações entre os voluntários tem que imperar, esse tem que imperar é muito forte, é preciso, vamos dizer, porque tem que imperar uma imposição, né? E quando a gente impõe alguma coisa, dá errado, gente. Sempre dá errado. Sempre. Então, precisa haver fraternidade entre os seus frequentadores. Nós somos em 120, 130 pessoas, dá para entender o quanto é fácil lidar com todo mundo? Harmonizar ideias de um de outro, quereres de um de outros, conceitos de um de outros, cada um de nós com a sua estrutura psicológica própria, com seus conceitos próprios, com as suas vontades próprias, com os seus interesses próprios. É facinho conjugar isso, né? A saída qual é? Renovação moral. Não é sem razão que eu não sei onde está consignado isso, mas Clarice me ajuda se você souber. Clarice é minha assessora para assuntos aleatórios. Quando as coisas fogem, ela me socorre. Se não me engano, no Evangelho, reconhece-se o espírita pelo esforço que ele faz por se melhorar. Simples assim. O que significa que isso pode ser extrapolado para outras frentes religiosas. Cada pessoa, cada ser humano nesse planeta que se esforça por se melhorar é um cristão. É alguém que está imbuído do desejo de que esse mundo seja melhor, que a gente viva em paz, que haja mais amor entre as pessoas, que a gente construa egrégoras mais leves, mais poderosas e amorosas, mais fraternas, onde a gente possa se inspirar. Aí você pode citar João no primeiro capítulo. Conhecerão que vocês sois meus discípulos? Por muitos. Eles amarem uns aos outros. Aí, estou falando. Né? Esse é o grande objetivo da vida. Todas as nossas tarefas na casa são voltadas para isso. Evidentemente que ninguém chegou, sentou e falou, gente, nós vamos fazer assim, porque não, isso aí é uma construção ao longo do tempo. E o interessante, cada trabalhador tem o seu orientador espiritual, né? O que é muito natural. E o que é que esses orientadores espirituais eles ficam fazendo no plano espiritual? Cuidando do seu pupilo e deixando os outros se virar? Não. Aí eles chegam e falam assim, gente, nós encontramos ali uma turma disposta. Vamos nos organizar aqui, planejar, intuir esse povo a fazer a casa, né, as tarefas, na direção que precisa, e tudo vai ficar bem.
muita gente será beneficiada, não só no plano encarnado, mas também no plano desencarnado. Nós falaremos disso, talvez na próxima vez que a gente se encontrar, dessa relação do mundo encarnado com o mundo espiritual, né? E o que é que tem a ver uma casa espírita com o mundo espiritual, que precisa muito mais do que nós encarnados de um ambiente fraterno e de estudo, de entendimento. Então esse pessoal todo formam uma equipe espiritual que vai orientar os encarnados à medida que o desenvolvimento das tarefas vão se desenrolando. Então, ao longo desses anos todos, que acontece com todas as casas espíritas, acontece com todos os grupos religiosos, tudo é assim. Para as equipes espirituais não tem barreira, não tem essa de, eu sou católico, não chega aqui, não sei o que, eu sou evangélico, não chega. Não, nada disso. Vão aonde há necessidade, aonde pode contribuir e sejam capazes, lá estão. Então é muito comum encontrar no plano espiritual equipes que se entrelaçam e são formados por várias vertentes religiosas. Não há problema entre eles. Por quê? Eles compreendem muito bem o papel que estão desempenhando e sabem muito bem que a base de tudo é a fraternidade, o amor entre um e outro. Porque se houver isso, nós estamos sempre buscando o melhor, sempre. E isso tem que espelhar no plano encarnado, entre os seus trabalhadores, entre os seus frequentadores. Que as pessoas sintam isso. Nós dissemos no começo, criar um ambiente adequado para o acolhimento. Então, temos o acolhimento fraterno, por exemplo, que é para quem está meio acabrunhado na vida, preciso conversar, preciso botar para fora o que eu estou sentindo, o que seja. Atendimento fraterno. Nós temos, depois do atendimento fraterno, a fluidoterapia, que é uma espécie... A espiritualidade não gosta de falar que é tratamento, mas a gente não encontra outra palavra melhor. Mas é um roteiro de cuidados, vamos dizer assim, para que aquele que se sente necessitado, seja física ou espiritualmente, possa estar aqui e ouvir orientações, passar por uma fluidoterapia que não é muito comum no meio espírita. Nós temos, né, uma sala especial com macas, tudo direitinho. Temos aqui, né, a pessoa vai, deita e a gente aplica a fluidoterapia, que é um passe mais aprofundado, mais abrangente, com a participação de médicos do plano espiritual. Mas o objetivo é curar? Não. O objetivo é transformar as pessoas. A dor nos leva a elevar o pensamento para o alto, não é? Nós estamos aqui para acolher e ajudar nessa transformação. Por isso, o entendimento da dinâmica é importante. Quando a gente pede evangelho no lar, as pessoas, mas toda semana tem que fazer evangelho no lar? Sim, não é que tem que fazer, é uma ação, uma atitude que é fundamental nas nossas vidas, porque neste evangelho no lar, muitas vezes a espiritualidade nos traz a intuição, ou nos prepara para o que virá no dia seguinte, durante a semana, nos fortalece de alguma maneira, através de um pequeno estudo de poucos minutos, a gente vê mensagens e reflete sobre ela. Nós elevamos o nosso pensamento, então essa comunicação, essa intuição fica muito mais fácil, muito mais serena.
Temos reuniões mediúnicas cujo objetivo é atender, acolher a espíritos que estão em necessidades muito difíceis. O mundo espiritual, aliás, digo melhor, o mundo encarnado é uma cópia muito imperfeita do mundo espiritual. Então, todas essas mazelas que a gente vê, essas dificuldades que a gente vê, essas dores, esses sofrimentos que a gente vê, multiplica várias vezes no plano espiritual, mesmo porque no plano espiritual tem muito mais espírito do que espíritos encarnados. Então, a necessidade deles é imensa. As reuniões mediúnicas servem para isso, para a gente conversar, trazer alento a essas criaturas. É um trabalho maravilhoso. Evangelização infantil. Começar cedo a entender, a ter uma ideia mais... uma ideia mais próxima da realidade, né? Sem as fantasias, sem os rituais, os dogmas desnecessários. Trazer a ideia do mundo espiritual, o de Jesus, de Maria, do Espírito superior, de Deus, de uma maneira mais leve, mais fácil de ser compreendida. E assim a gente vai trabalhando. Basicamente, a nossa casa tem esse viés. Temos conseguido? Sim, graças a Deus temos conseguido manter um nível de fraternidade, de união entre os trabalhadores que permite essas tarefas todas. Porque a espiritualidade, gente, essas equipes que se formam, elas se ligam àqueles que querem trabalhar, àqueles que querem se renovar. Aí sim, aí nós estamos juntos. O dia que a gente disser, olha, isso aí não está dando resultado nenhum, a gente não está tendo benefício, nós precisamos fazer mais campanha, ter mais dinheiro na conta, ter não sei o quê, papapá, uma casa mais bonita. Essa casa é linda, né? Mas é 25 anos de construção, né, Marcelo? 25 anos de construção, né? Vai lá, né, aos pouquinhos. Né? Quando a gente começar a pensar nesse nível, a espiritualidade falou, não tem liga. Não estão interessados em propiciar àqueles que aqui vêm, seja encarnado ou desencarnado, um ambiente de paz, de harmonia, de alegria, de fraternidade. Sem essa base, nós não conseguimos alcançar as pessoas. Somos desnecessários. O que eles fazem? Fica para a próxima. Nós vamos procurar quem queira. E aí outros assumem o espaço, porque o espaço está aí. Quem vocês acham que virão? É assim que funciona. E em todas as casas espíritas é assim. Em todos os núcleos religiosos é assim. Cada um tendo por base qual o objetivo e a execução, né? O que faz o encarnado. Para a gente ter uma ideia só, né? Do que a gente vivencia, não só aqui, mas estudando as coisas do Espírito, falando com espíritos, tendo essa interação maravilhosa. Né? Como eu disse, o tema foi livre, então eu falei o que veio na telha aqui, tá joia? Mas vamos voltar a esse tempo. Eu tenho certeza que muitas ideias, muitas dúvidas surgem. E, por favor, nas nossas próprias reuniões, anota. Se tem vergonha de falar, passa um bilhetinho para mim. O que você acha sobre isso? Eu pouco sei. Porque a doutrina espírita é vasta, é muito grande. Né? Não é à toa que Kardec disse o espiritismo é uma ciência nova. Ou seja, tem tudo por desenvolver ainda. Né? O que a gente puder contribuir, nós estamos dispostos. O que não souber, tem uma tal de... Eu descobri uma tal de IA,
Que tem umas ideias boas aquela menina. Eu não sei se é menino ou menina, que trem aquilo lá, né? Mas quando eu boto um negócio lá, ela ou ele, não sei, me responde, às vezes com as ideias estapafúrdias, com as coisas que não tem nada a ver, mas se você souber o que procura, acha. Tá joia? Muito bem, vamos fazer o passe coletivo então, gente? Claudenil, a hora que eu pedir aquela música, você é só clicar, beleza? E ligar o primeiro da direita lá. E em paz, com o coração cheio de alegria, por esse domingo de luz, ensolarado, sereno. O mundo passa por tantas transformações, tantos lugares conturbados, sofridos, doloridos, que nem sabem mais o que é domingo, o que é um dia de sol, uma manhã. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, por esses irmãos que passam por tantas atribulações, muitos em desespero, seja pela fome, pela falta de água, pelo excessos ou descontrole do clima, mas sobretudo para aqueles que sofrem as consequências das ideias tresloucadas dos dirigentes, dos donos do poder, que se transformam em guerras, que se transformam em atitudes agressivas, gerando dor, iniquidades, ódios, ressentimentos, afastando o amor dos corações. Que as nossas orações de hoje sejam dirigidas a este mundo que tanto amamos, tão belo, tão bonito, e que haverá um dia de florescer com toda a sua beleza. Sejamos dignos de estar nele. Então, roguemos a Jesus que nos ajude a aliviar os males que nos rodeiam, nos ajude a nos compreender a nós mesmos, nos ajude a superar, no fundo da alma, nas estruturas do nosso espírito, tudo aquilo que seja desnecessário para o nosso crescimento espiritual, e trabalhemos com muita dedicação para a própria renovação, para o nosso próprio crescimento. Ele está conosco e envia, através dos seus emissários, esses espíritos irmãos que chamamos orientadores espirituais, que estão agora a colocar em nossos corações esses tesouros de amor que Ele nos envia. Se nada podemos dizer, podemos olhar. Apenas olhar e sentir. Coloca a música. Durante a música, façamos as nossas orações, nossos pedidos e deixemos fluir o que temos de melhor. Porque assim podemos ajudar uns aos outros
Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em todos os corações, de encarnados e desencarnados. E que cada um leve a alegria de estar aqui, de receber